Jesus. Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Dá uma baixadinha aqui. Aleluia. Irmãos, eu quero conversar com vocês um propósito. Um propósito que é as disciplinas espirituais da nossa vida. E o que as disciplinas espirituais? Aquilo que vai dar estabilidade, é o meio daquilo que eu e você precisa para se continuar ou para permanecer na presença de Deus da maneira que Ele quer. Então, por isso que a gente não pode deixar de falar, né? A gente não pode deixar de falar de oração, de leitura da palavra, de meditação, de comunhão. E essas coisas que a gente fala são as disciplinas, amém? São os meios a qual a gente tem, igual a pastora Poliana falou, a dádiva de contribuir. Então a gente entendeu que não é nós mesmos. E eu quero que a gente venha ir a fundo a isso. A gente venha ir a fundo para a gente mergulhar nisso e você entender e colocar no seu dia a dia as disciplinas espirituais. Amém? E aí, quando eu falo esse nome, olha aqui para mim. Quando eu falo essa palavra disciplina, ela não é uma punição. A disciplina que a gente vai fazer não é algo punitivo que a gente vai estar. Não é um aprisionamento. A disciplina, ela não é um rigor, não é algo que vai te regir quando a gente fala dessa palavra, mas é um meio de libertação. É um meio que a gente vai ser liberto do nosso medo. Vamos abrir a palavra comigo em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque a gente aprendeu que disciplina é algo punitivo, né? Vai ser disciplinado. A gente vê no nosso contexto, quando uma disciplina é aplicada, por um erro que a pessoa fez. Mas as disciplinas espirituais, elas é um meio de graça. É algo que nós precisamos viver. E no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, fala assim: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá essa natureza ruim e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá no Espírito a vida eterna. De novo, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá essa natureza ruína e morte. Noutra linguagem, colherá corrupção, aquilo que acaba. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, a sua palavra é Espírito e vida. Senhor, temor, e pela sua revelação de necessidade da sua igreja, estou eu aqui, Senhor Jesus, diante desse tema, para nós mergulharmos nas suas disciplinas espirituais. Senhor, que
que diante desse propósito, o Senhor nos dê graça para constantemente estar mergulhado na sua vontade, constantemente estar dentro do propósito estabelecido pelo Senhor desde a fundação do mundo, para viver a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, Paulo está falando dessa oposição de uma vida que eu e você não deve viver. Hoje nós somos inculcados pelo amor de Cristo. A graça nos alcançou, somos direcionados pelo Espírito. Mas ele fala de uma vida, e em outra linguagem fala aquele que planta da sua carne. E aqui nessa linguagem está a palavra vida, aquele que vive dos desejos da carne. Então, essa palavra viver é os hábitos que você está tendo, os hábitos humanos, o hábito de assistir tal série, o hábito de estar fazendo tal coisa. E aí vai ser agora um algo para você começar a analisar em que isso está alimentando e no que isso está alimentando as coisas do Espírito. O que isso está alimentando das coisas que são eternas. E aí Paulo vem falar da disciplina espiritual, que aquele que planta no Espírito, ou aquele que vive, ou o hábito daquela pessoa que está fazendo as disciplinas espirituais, essa pessoa vai colher vida eterna. Então, o estilo de vida dessa pessoa vai ser o estilo de vida de uma pessoa que vive a eternidade. Então, nós vamos começar esse propósito de mergulhar nas disciplinas espirituais. Mas nós temos que entender o que é essas disciplinas. O que é a disciplina? E o que você erra quando nós nos disciplinamos? Na nossa essência, quando nós estamos aqui, nós estamos voltados e com o propósito de ter uma mudança. Mas, na onde nós erramos, e não estarmos vivendo ou semeando para a eternidade, é de estar semeando no exterior. E o que é esse exterior? É de quando eu e você tenta na nossa própria humanidade mudar para nós mesmos. De novo, entenda isso. Irmãos, esse propósito é libertador, porque é a base da nossa vida cristã. Sem isso, você vai ser um crente e vai ser levado, e não vai ter mudança na sua vida, vai ser levado por todo o vento. Você não vai ter solo, você não vai ter profundidade. É por isso que eu escuto no nosso meio pessoas que não conseguem por si ter uma transformação. E esse primeiro alvo está diante de nós, que nós estamos tentando mudar por nós mesmos. E é o primeiro erro dessa pessoa que vive os hábitos dela. Então, entenda isso. Aquele
E aí isso vai explodir em algum momento. Vai vir alguma palavra, vírgula, alguma ira, e isso é o sentimento da carne. E Paulo fala em Gálatas aqui que quem comete as obras da carne não herdará o reino dos céus. Jesus falou: toda palavra vírgula, toda palavra vamos falar um palavrão, ou uma palavra ira, toda palavra vírgula que o homem falar, ele vai dar conta do juízo. Então isso é importante para nós falarmos das disciplinas espirituais. E aí, esse primeiro alvo de nós mesmos, que nós, pela nossa força, tentar tirar um vício ou uma rotina de nós não vamos conseguir. Jesus, ele falou dos fariseus, eram homens que exteriormente estavam vivendo uma vida regrada, mas o erro era eles tentarem fazer a justiça, ter uma transformação no esforço deles mesmos. Quem está entendendo? Era o esforço exterior. Paulo, ele fala em Romanos, que em Romanos 3, 9 e 18, eles falam que todos estão no poder do pecado. Todos estão com os seus membros pecaminosos. Ele fala que não tem ninguém que busca Deus, não tem ninguém que entenda Deus. Então, dentro desse ser nosso está o algo defeituoso. Ele fala desse algo defeituoso em Romanos 7,15. Ele fala: ó, quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava em nós, que produzia uma colheita de obras pecaminosas. Isaías, ele falando dessa natureza nossa, ele fala que em Isaías 57:20, que nós somos igual um mar agitado, que produz lama e sujeira sem parar. Que é igual esse mar que agita. O propósito dele é lama e sujeira, essa carne, essa justiça nossa. E aí Paulo, ele combate em Colossenses essa justiça por nós mesmos. Esse tentar mudar por esforço do braço. É esse exterior em que Jesus, ele chega a tal ponto a falar que era como sepulcros caiados dos fariseus, tentando as suas próprias justiças, sepulcros pintados de cal. Exteriormente era bonito, mas interiormente não conseguia revelar a verdadeira lei. E agora é a lei do Espírito. E aí Paulo, quando ele fala desse combate do esforço, pelos próprios esforços, ele chama esse nome de culto de si mesmo. E Colossenses 2, 20 ao 23, Paulo fala: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencesse a eles, vocês se submetem a regras. Não manusias, não prove, não pode. Paulo, ele está no contexto religioso, ele vem dessa religiosidade que não poderia comer porco, não poderia tocar no vaso, não poderia tocar no morto. E aí Paulo, ele está tirando esse esforço pela pessoa dele. Paulo, ele está falando: ó, esses são elementos mundanos, que não vai ter como você aplantar o Espírito para a colheita eterna.
o seu braço mudar. É aquele algo que nós queremos falar para a pessoa: ó, você tem que fazer isso. Sem eu primeiro falar para a pessoa viver as disciplinas espirituais da vida dela, ter mais oração, ter mais comunhão, ter mais jejum, ter mais relacionamento. Eu fazer algo mecânico quando a pessoa chega e fala para ela: vai, usa o sonhão. Agora você vai ter que deixar o cabelo crescer. Ó, e aí só chega uma igreja com ego próprio. Só chega uma igreja igual os fariseus, e que pensam que é melhor do que as outras pessoas. Por quê? O que Paulo falou: estão fazendo um culto de si mesmos, estão se vangloriando, porque a justiça provém deles. E ele continua: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade no corpo, mas não tem valor para refrear os impulsos da carne. Te dá um exemplo. Nós estamos aqui passando frio, estamos num lugar gelado, e lá fora tem o sol, e aí nós não conseguimos de nós mesmos se auto-esquentar, nós não conseguimos fazer força, fazer nada se auto-esquentar, e nós temos que ir para fora da igreja para ir até o sol e se esquentar. Então, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Pelo nosso esforço, não vai ter mudança. Você não vai dar a necessária. Porque agora, diante das disciplinas espirituais, há agora um impulsionamento seu aí. Então, por isso que Paulo é um combate. Ele está falando da graça. E o meio das disciplinas espirituais é o amor de Deus, é a graça de Deus. Mas aí ele pregando sobre isso, que o esforço do homem não consegue mudança, umas pessoas estão falando: então agora é identidade, agora nós fica tranquilo, porque é graça, a gente não precisa fazer nada. E eles falam em Romanos 6. Aí Paulo fala em Romanos 6, não é você continuar pecando para que a graça abunde. Não é sobre essa pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí Paulo fala: de maneira alguma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo? Então, irmão, você recebeu o poder do Espírito. Mas é agora o que Paulo fala em Gálatas 6:8, que a semente ela está, mas ela precisa estar no terreno para ela frutificar. Então é essa ilustração das disciplinas espirituais. De um lado você tem um corrimão, que é o corrimão das suas obras, e você não pode olhar para esse corrimão que é o lado direito, mas também você não pode olhar para o corrimão do lado esquerdo, que é ficar parado. As disciplinas é um lugar, as disciplinas espirituais é um caminho onde você não pode olhar para o seu próprio esforço de ser doado, ou ficar parado para Deus tocar, e aí Deus vai mudar. E às vezes nós pensamos que isso é no culto, né? Quando vem uma palavra, a gente é direcionado, e aí a gente continua, de culto em culto. A gente continua parado, nós não vem desse lugar que é um caminho de tirar a ira, de tirar a maledicência. O caminho da disciplina espiritual
que é mansidão, temperança, domínio próprio, não é o lugar que te muda, o lugar é o acesso para que venha a mudança na sua vida. As disciplinas espirituais, ele é o caminho para a mudança. Por isso, se você não tiver uma vida disciplinada e estar constantemente nisso, não vai ter mudança. Por isso que isso é uma libertação para nós. Falar de disciplina espiritual é a liberdade que nós vamos agora plantar no Espírito para colher vida eterna. Por isso que Jesus ele fala que as duas pessoas que ouvem, só tem uma pessoa que vai permanecer. Ele fala depois daquilo que ele falou da disciplina espiritual, da oração, do jejum, da gratidão, igual a pastora falou. O meio de graça para você ser grato não é de você mesmo, é porque o fruto foi colocado e você seguiu essa disciplina. E aí ele está falando, ó, quem ouve e pratica vai ser como a casa que está na rocha. Nós pensávamos que uma casa foi construída na areia e uma casa foi construída na rocha. Não! As duas casas estão no mesmo lugar. Mas é aquele que agora ele tem esse incentivo de não olhar para a direita, de não olhar para a esquerda, e ele continuar nesse caminho. É aquele que ouve e pratica. E aquele que está ouvindo agora tem um incentivo de estar cavando. Nós somos uma geração que está na superficialidade, irmãos. Mas o Senhor te escolheu para você viver no profundo do propósito dele. E aí é por isso que Jesus ele vem e fala para você permanecer. Sabe por quê? Um dos inimigos da disciplina espiritual é o imediato. É o agora, eu faço jejum porque eu vou pregar. Eu faço jejum porque eu estou com eu quero dom, aí eu vou jejuar para aquele dom chegar. Eu faço uma disciplina espiritual porque é isso que eu nasci para fazer. Não é agora, eu estou vendo agora, não o imediato, não o agora que está visível. Não é para ninguém, Paulinho, não é para ninguém reconhecer. E às vezes a gente, um desses inimigos, igual o imediatismo, é o visível. Às vezes a gente quer ver a mudança na hora. É igual essa casa. Para fazer uma casa sólida, como que começa? Começa lá da ferragem, né? E gasta a ferragem, não é verdade? Você gastou ferragem e não vê nada ainda. Por quê? Porque é invisível. Às vezes você não está vendo, mas você está praticando, você está continuando. E quando você via aquilo lá que trazia ira para você, tudo você faz, sabe por quê? O fruto não vem de você. O nosso propósito, eu já falei, a gente já pegou sobre isso. O nosso propósito não é dar fruto, o nosso propósito é permanecer. Quem vai dar o fruto é Ele. Uma árvore não fica assim, para dar fruto, nós não vemos uma árvore gemendo. Permanece. Aleluia. Porque um dos inimigos é o visível, eu quero ver acontecer. Outro inimigo da disciplina espiritual é religiosidade.
Eu penso que pelo meu esforço, eu sou melhor que os outros, eu estou fazendo no jejum. Não, esse é o lugar que nós faremos, é você apresentar esse banquete para o outro, apresentar esse banquete que vai fortalecer essa pessoa, irmão. Eu estou falando das disciplinas que fortalecem você. E um desses inimigos, eu e você tem ignorância sobre isso. Eu não sabemos como fazer. Então nós vamos quebrar esse inimigo, porque você vai saber como fazer isso. Você vai saber como você aplicar uma oração, ou você aplicar um jejum, você ter uma meditação, um tempo de quietude. Então, vamos estar juntos nesse propósito da tua vida, porque essa é as bases da nossa fé. E desde hoje você já começa a meditar, você já começa a aplicar um jejum, mesmo sem saber. Antes, quando os servos de Deus aplicavam, não viam a instrução de Jesus, não é assim que tem que fazer jejum. Não, era tão natural aquele jejum dos irmãos, que eles ficavam sem comer, meditando a palavra. Seja intencional, porque está tendo uma porta sobre nós, e essa porta é larga, é a preguiça, e muitos estão entrando por ela, mas a nossa porta é estreita, e às vezes é ruim, né? Montar uma festa, é ruim, mas é um caminho que é bom de se passar. O Senhor Jesus falou que quem entrar por ela vai encontrar pastagem, vai encontrar felicidade, irmão. Irmão, aquele lugar que a gente pensa que é um lugar que é ruim para nós, é um lugar do nosso prazer, irmãos. Irmão, se você não tiver isso, você vai só maquiar uma pessoa que você não é aqui para mim, aqui para o seu irmão. Aquilo que planta da sua carne vai colher ruim e morte, mas aquele que planta do Espírito colherá vida eterna. Aleluia! Feche seus olhos, escolha de pé. Senhor, que nós venhamos só viver de boca, ou sermos pessoas, Pai, que vai confiar na nossa força, ou na força do próximo, ou na mudança dessa pessoa por ela própria. Aquilo que o Senhor diz da vida do seu servo, o culto de si mesmo, que nós tiramos isso. Senhor, o Senhor dê força, quebre as amarraduras. Senhor, todo o espírito que está prendendo essa pessoa para não conseguir jejuar, Pai. Todo o espírito que está tentando sobre essa pessoa não conseguir, Senhor, praticar as disciplinas espirituais, Senhor. Toda amarração, todo espírito de preguiça, toda preguiça, seja repreendida agora em nome de Jesus. Quebra agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos ser intencionais, porque aqui há uma advertência para nós, Senhor. Aquele que planta na carne vai colher ruína e morte. Senhor, que os nossos hábitos, que os hábitos da nossa vida venha cada dia mais incentivar uma geração a estar dentro das disciplinas espirituais. Senhor, que a cada domingo o Senhor nos dê graça para nos dar a revelação, Pai, de uma cultura de oração, uma igreja que se relaciona com o Senhor, que não vai precisar de um
Senhor, nós temos falado isso, mas às vezes não temos praticado, Pai. Senhor, nos dê força a ser ouvintes e pais praticantes, a permanecer desde a média das casais aqui, Pai, para continuar agora, começar uma rotina das disciplinas espirituais, de oração, em jejum, em leitura da palavra, em meditação, em quietude, fechando a porta do quarto. Senhor, abre os nossos olhos para viver e plantarmos o Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que essa carne não possa vencer o Espírito que está dentro de nós. Fale assim comigo, ora um pouco na mão do seu coração. O Espírito do Senhor é a liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. É uma palavra do Senhor. Há liberdade dentro de você, mas você precisa alimentar essa liberdade que vai tirar você da prisão, da ira, da maledicência, da contenda, da inveja, que vai te tirar do homicídio de querer matar. É isso que tem a nossa carne. Mas a lei do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo é vida e paz. Vida e paz. Vida e paz é o que tem dentro de você. Amém? Por você mesmo. Hoje você entendeu que você não consegue. É o que eu mais ouço. Pastor, eu vou para a igreja, eu vou ir nos cultos. Você não vai conseguir. Se você não tiver o primeiro igual, ir aos pés do Senhor. Assim, vai ter os frutos de libertação. Amém? Você já pensou que você sentar? A Maíra vai trazer os recados finais de nós. Amanhã é o momento da disciplina espiritual da oração. Eu sei que é uma luta para a gente estar aqui, né? Mas eu quero te convidar para você estar com a gente às 8 horas da noite, nessa disciplina. Ah, mas é chato, não é? Ah, eu vou ter que fazer isso. Permanece. Permanece. Isso não é algo que está nos incentivando a falar, permanece. Permanece. Quarta, se Deus quiser, nosso culto profético, né? E domingo é Santa Ceia e Dia das Mulheres, né? Aleluia. Todas as mulheres vêm, chama mais mulheres, chama a mãe, chama o pai também, chama a tia também, chama tudo, em nome de Jesus. Dia 14, sábado, e é o aniversário da nossa igreja, 13 anos, amém? Louvado seja Deus. Amanhã preciso de ajuda para a gente estar pintando aqui antes da intercessão. A gente só vai jogar um culto preparador, a gente está aos pouquinhos, está dando certo aqui, né? E amanhã eu precisava de uns rapazes aí bem fortes ali, igual o Gabriel, bem fortes, para estar ajudando nós aqui, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, amanhã às 6h30 a gente já vai estar aqui, em nome de Jesus, se Deus quiser. Vamos colocar de pé e não se esqueça de começar uma disciplina espiritual, ou começar a disciplina espiritual. Está nesse lugar, não perca, não deixe isso. Às vezes não está tendo resultado, permanece, tá bem? O
Você já ouviu isso muitas vezes. Quantas vezes você ouviu isso? Que precisa fazer oração? Jesus muitas vezes já sabe disso. Mas o mal nosso é que nós não estamos permanecendo. Permaneça. Levante sua mão a você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os digam. Amém. Aleluia. Shalom. Shalom, shalom, aleluia. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, pela oração dele, pela boa semana, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Já 14 vai começando a chamar os outros já, tá? E não deixe. Em nome do Senhor Jesus, vai chamando o pessoal.